Bom dia. A grande problemática na química orgânica está no fato do carbono fazer 4 ligações, geralmente, né, na maioria dos casos, principalmente cadeias longas, né? E aí, por fazer 4 ligantes, um tem que ficar para frente, o outro tem que ficar para trás. O professor, né, infelizmente, ele só tem 2 dimensões no quadro. E aí, muitas vezes, ele coloca um ligante para frente, um ligante para trás. Ou a linha cheia, significa que está para frente, e para trás pontilhado. Bom, quando em sala de aula, eu usava cores diferentes para cada um dos ligantes. Porque a gente sabe que as cores, elas chegam em velocidade diferente na nossa vista. Dá uma ligeira, como é que eu digo assim, impressão, né, de profundidade, e alguns vão chegar primeiro, obviamente. E fui muito criticado por isso, viu? É muito importante isso, porque a pessoa não tem noção da dificuldade de trabalhar a química orgânica. Então, em virtude disso, nós criamos um curso de química orgânica. E algumas vezes a gente teve a oportunidade de mostrar, mais ou menos, de fazer, de pegar com a própria mão aqui, colocar os pincéis de formas diferentes, para mostrar as ligações diferentes, tal, que um está para frente, o outro está para trás, e rodar. Então, quer dizer, era uma mágica terrível dentro da sala de aula, e mesmo assim, muitos não entendiam. Uma aluna minha disse: professor, tem como a gente fazer algumas moléculas bem feitas? Porque eu queria fazer essas moléculas. Aí mostrou, né? Principalmente a talidomida, o tetrahidrocannabinol, e o receptor dele no cérebro, que era a anandamida, e mais outras moléculas. E a gente começou a ver como fazer isso. E aí foi criado, depois de 7 tentativas, né, que é a conta de mentiroso, o molecular. O molecular é uma ferramenta que eu acho, essa é a opinião minha, que todas as escolas, essa aqui é novinha, apesar dele estar meio encardido, mas está encardido só o plástico, né, porque o plástico vai envelhecendo com o tempo, a gente não tirou. Uma pausa. Bom, agora que a gente já retirou todo o plástico, né, nós vamos usar uma molécula, só para exemplificar, é um trialogenado geminado. Quer dizer, eu tenho flúor, cloro, bromo, carbono. Então, esse carbono, quando está ligado ao hidrogênio, é um carbono chamado carbono assimétrico. O professor na sala de aula, geralmente ele faz assim. Então são 4 ligantes diferentes do carbono. Isso quer dizer que esse carbono tem a hibridação sp3 e ao mesmo tempo ele é um carbono chamado carbono assimétrico. Muitos professores marcam com um asterisco, né? Isso também é feito dessa maneira. Alguns professores colocam já mostrando que um ligante está para frente, um está para trás, 2 estão no mesmo plano. Essas são as formas que a gente vê, né? E eu ainda colocava com cores diferentes, mas isso aí antes do molecular. Agora ficou bem mais fácil. Vamos tentar fazer primeiro os 4 ligantes. Então, para fazer os 4 ligantes, eu não vou precisar, como ele só tem uma ligação, eu não vou precisar do molecular. Eu simplesmente vou olhar se está fazendo 90 graus, né? Está fazendo 90 graus. É a coisa mais simples que tem. Eu posso fazer até aqui, se eu quiser, né? Fica até fácil, ó. Eu tenho essa marquinha aqui da bolinha, então estou vendo que ele está fazendo 90 graus. Só que a ligação, ela tem um tamanho.
No caso aqui, eu fiz um tamanho padrão, certo? Todas as ligações minhas vão ter que ser nessa mesma distância. Por quê? Porque se eu fizer distâncias diferentes, obviamente os ligantes vão ficar diferentes. Ao fazer isso, eu já sei quanto é que isso aqui vai ter que entrar na próxima esfera. Mas eu faço o quê? Um corte aqui em cima, olha, transversal, melhor transversal, por quê? Porque ele vai penetrar na outra e isso aqui vai ajudar a cavar. E se ficar uma diferençazinha, eu vou ensinar a fazer a cavinha. Então eu já sei quanto é que vai entrar. Então eu estou fazendo essa. Aí, pausa. Bom, aqui já é o último ligante do carbono assimétrico, né? Botei pezinho assim para vocês entenderem o que foi que a gente fez. Pode observar que todos eles têm uma marquinha. Essa marquinha é o tamanho da ligação. É o tanto que isso aqui vai poder entrar dentro do carbono assimétrico. Então vamos pegar uma esfera dessa, né? Pode ser usada, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se tem uma melhorzinha. Se não tiver, vai essa mesmo. Essa aqui tá melhor, tá. Então vem para cá. Geralmente aqui eu uso o lápis grafite. Por que eu uso o lápis grafite? Né? Porque eu posso errar, apagar com a borracha. Pode acontecer isso. Então eu faço essa primeira marca, né? E faço uma segunda marca. Por quê? Algumas bolas vêm com pequena diferença. Então a gente observou que eles realmente vieram no tamanho certo. Aí eu venho para aqui, olha como é que é trabalhoso, né? Mas foi a maneira que a gente encontrou de fazer esse trabalho. Então aqui eu tenho uma sequência que dá 109 graus e 28 minutos. Vem aqui, vem aqui. Vou mostrar assim melhor. Aqui, ó. 109 graus. Assim de frente mesmo, como você estava. Tá? E 28 minutos. Então eu venho nela aqui. Aqui vai ficar o carbono assimétrico. Então eu igualo a linhazinha que eu acabei de fazer. Eu igualei. E vou fazer uma marca. Agora eu já faço de caneta. Exatamente aonde vai ficar o ligante. Faço aqui, ó. Fazer uma bolinha entrando. Eu já sei que vai ser esse cara aqui. Então eu já tenho duas ligações. Você pode ver que nem sempre obedece o risco que nós temos na bolinha. Agora eu vou fazer os outros ligantes, né? Então eu já tenho dois aqui. E agora eu vou fazer os dois daqui, né? Observem que eu tenho duas... Pausa. Vou fazer... Agora eu faço dessa forma. Então eu vou observar que eu tenho o outro corte. Só que é o seguinte, eu não posso colocar ele para cá, essa marca para cá, por quê? Porque os dois ligantes que eu coloquei estão para lá. Então, só colocar ao contrário. E não tem perigo, porque tem que ser em cima da marca que eu fiz. Então, a marca que eu fiz foi essa, tá? Eu posso até pegar uma melhorzinha. Essa aqui tá melhorzinha, ó. Essa aqui tem uma marca para cima. Então, eu vou marcar aqui. E faço os ligantes. Vou estar para cá. Esses aqui são os ligantes que estão para cima. Gente, é um pouco trabalhoso na primeira vez que vai fazer. E já faz muito tempo que eu não faço, né? Desde 2018. Então, vocês estão vendo que é tudo feito na hora. Não tem nada aqui
Programado não. Então, o que já está marcado fica para frente. Eu tenho essa linha aqui, tem uma linha tracejada marcada aqui, né? Que combina com essa linha de trás. Aí então eu venho para cá, ó, faço a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Pronto. Eu agora já tenho a posição dos 4 ligantes, né? Do carbono assimétrico. Aí eu venho para cá, já sei quanto é que vai entrar cada um. Eu posso usar essa chave de fenda, que ela é mais forte, né? Eu sei que ele tem que fazer um ângulo de 90 graus. Sei até onde tem que entrar. Olha, vai ter que entrar até a marquinha. Cuidado, não faça força na bola de trás. Se você fizer força na bola de trás, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar, vai passar da marquinha. Só faço força no palito, tá? Só no palito. E tô vendo que eu tô furando 90 graus. Se errar um pouquinho, não tem problema, você faz um ajuste depois. Pequeno, mas faz. Lógico, não precisa pressa. Por isso que o nome é trabalho. Porque se não der trabalho, não é trabalho, né? Então, tô vendo aqui, ó. Esse aqui tem que ficar um pouco mais para cá. E tem que entrar até a marca. Tá aqui a marca, ó. Ele vai entrar até a marca. Cuidado aqui para não empurrar, porque se entrar um pouquinho, no final, não vai dar o que eu quero. Né? Ver como é que ficou. Ele vai uma marca. Aí eu tenho um carbono assimétrico. Então você vai observar o seguinte, ó. Em alguns casos, ele fica torto para um lado, tá? E aí você vai fazer um pequeno ajuste. O que é esse torto para um lado? É simplesmente eu observar que a bola ela é um pouco irregular. Se eu for tirar várias medidas com um paquímetro, ela é irregular. E aí essa irregularidade da bolinha, ele vai dar uma pequena diferença no final. Essa pequena diferença eu vou ajustar. Ó, mexi em 2, ele já melhorou. Então eu venho aqui e vejo o que é que está acontecendo. Esse aqui eu mexo para cá, tá? Esse de cima eu mexo um pouquinho de nada para cá. Agora, lógico, existem alguns fabricantes, umas bolinhas mais duras, que elas são perfeitas, tá? E elas realmente vão te dar a ideia. Isso aqui é um carbono assimétrico. Isso aqui é um fenômeno de assimetria molecular. Lógico, considerando que os 4 ligantes são diferentes. Numa molécula comum, o hidrogênio eu faço ele desse tamanho, para poder tacar e pinto ele de branco. Aqui não vou fazer, porque se eu fizer o hidrogênio miudinho, vai ficar tombado, se ele estiver para baixo. Então eu não vou fazer, vou fazer ele do mesmo tamanho, para que você entenda o que vem a ser, no caso, a hibridação óptica, né? O desvio da luz polarizada, que é o chamado destrógeno ou levógeno. No papel a gente aprende como RS, que no papel não tem como a gente saber, né? R pode ser destrógeno, R pode ser levógeno, isso aí não tem problema nenhum. Eu agora vou apenas dar só um retoque, não dá para fazer tudo. Bom, agora, geralmente como é que a gente faz para saber se são isômeros óticos? A gente coloca o hidrogênio para trás, o hidrogênio é o branco. A gente sempre padroniza o hidrogênio como branco, né? O carbono é preto. Muitas fórmulas você vai encontrar ele cinza. Não tem problema, mistura o preto com o branco, vai dar o cinza. Então, cuidado quando for fazer mais, porque pode ser cinza de outra tonalidade. Então, é melhor botar preto que não tem perigo. Então, vocês vão ver, imagina que eu botei um espelho. Essa aqui é a molécula. Botei um espelho.
A imagem do espelho está aqui, ó, perfeita. Bateu. Então você vai pegar essa molécula e vai ver se ela encaixa nessa. Você pode ver que sempre vai encaixar somente um deles. O hidrogênio está encaixando, o vermelho está encaixando. Vamos dizer que o vermelho seja o bromo, né? Mas esse não está, esse não está. Então são duas moléculas diferentes, opticamente diferentes. O cara que descobriu isso foi Louis Pasteur. É o pai da estereoquímica. Então, esses caras aqui, apesar de terem a mesma fórmula molecular, mesmo peso molecular e várias propriedades, porém, eles interferem muitas vezes nas questões orgânicas e em várias outras situações. Por isso que cerveja é transportada à noite, em casco escuro, algumas delas, a maioria. Por quê? Porque tem carbono assimétrico. Se tem carbono assimétrico, não pode ter, em nenhuma hipótese, a luz passando. Porque se a luz passar por uma substância que tenha carbono assimétrico, vai mudar suas propriedades. A medicação tem assim, mantenha o abrigo da luz. E você fica querendo saber por que eu vou manter. Exatamente porque tem carbono assimétrico. A talidomida foi desse jeito. Uma das talidomidas, ela realmente tem um efeito que acabava com a ânsia de vômito nas mulheres. E a outra talidomida, ela teratogênica, aquelas pessoas que nasceram com os pezinhos pequenos, mãozinhas miudinhas, estão na faixa dos 55 anos hoje em dia. E tiveram países que ainda permaneceram por muito tempo, logicamente, alguém estava comendo alguma coisa sobre isso. Mas a química só nos deixa cientes de que isso pode acontecer. Se aconteceu, se não aconteceu, não nos pertence. Pertence aos órgãos reguladores, aos órgãos fiscalizadores, tá? Então, aqui as moléculas, né, apesar de serem bem parecidas, mas são diferentes. E eu tenho uma série de moléculas que podem... Qualquer molécula química orgânica pode ser feita com o molecular. Essa ferramenta, talvez entre uso aqui no Cariri. Nós temos digamos assim, um aceno de que irá haver essa possibilidade. Além dela, nós temos mais duas outras ferramentas na matemática. Uma é chamada de geométrico e o outro a gente ainda não batizou. E talvez a gente possa tornar pelo menos 1% mais engraçada a sala de aula. Vocês já imaginaram um campeonato de moléculas? Já imaginaram um torneio entre salas de aula, entre escolas? E que se isso vire política de governo, né? Política da educação, a gente só vê política só para um lado, né? Para poder incluir isso, aquilo, mas a verdadeira inclusão dentro de sala de aula é fazer com que aqueles que têm uma maior dificuldade, que trazem pouca bagagem na área de geometria, né, em algumas compreensões que são necessárias, é importante que esses caras tenham acesso a esse tipo de informação. Eu acho que é assim. Então eu pegava turmas bem heterogêneas e não dividia as turmas. Eu preferia dar, como é que eu digo assim, um suplemento para aqueles que estão mais adiantados e trazer aqueles que estão mais fracos um pouco. Quando chegava no final do ano, chegava todo mundo junto. E a gente conseguiu fazer isso muito. Infelizmente, a gente ia criar um canal, eu comprei até tripé, esse aí que está usando aí, celular aí, outras coisinhas, mas por questões de saúde, por diversas outras questões, nós não podemos mostrar para vocês, né? Nem não podemos dar continuidade. Mas agora, com o retorno das questões relacionadas à saúde, e tem um amigo meu que se ofereceu para fazer algumas filmagens, talvez a gente comece a fazer nivelamento de matemática, nivelamento de química e várias outras coisas, a parte de física, principalmente a mecânica, a eletricidade e todas as outras áreas,
a gente pode dar uma força e melhorar aqueles alunos que ainda têm uma certa dificuldade, para os quais a escola ainda, apesar de ser fácil entrar, ainda é difícil acompanhar, né? Então, a verdadeira escola é inclusora em todos os aspectos. Nessa é ter o acesso. É ter o acesso e capacitar para que acompanhe aqueles outros alunos que já vêm com uma bagagem melhor. É o que eu entendo de educação. Eu sou um pobre bestado, mas é o que eu entendo, é o que eu acho que como deve ser a instituição chamada escola. É um ambiente mais maravilhoso que nós podemos concluir. Um abração, fiquem com Deus.